E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar fundo e ver como o domínio da concordância verbal consegue transformar uma frase super simples em uma baita ferramenta estratégica. O ponto-chave aqui é que a gramática não é só aquela decoreba chata de regras antigas, sabe? É sobre construir uma base sólida de confiança com quem está te ouvindo ou lendo. É estruturar o pensamento para convencer e liderar de verdade através das palavras. Pensa aqui comigo. Será que um errinho de gramática derruba a credibilidade de um argumento inteiro? Olha, a verdade nua e crua é que um simples deslize na concordância pode sim enfraquecer um debate que até então estava perfeitamente amarrado. Afinal, a forma como a gente entrega a mensagem impacta muito em como o conteúdo é recebido. Para colocar isso no mundo real, vamos dar uma olhada num trecho do nosso material base que fala sobre a recente tragédia no Rio Grande do Sul. O texto diz o seguinte: a força social e a onda de solidariedade emergem em meio ao caos. O detalhe que a gente tem que pescar aqui é o motivo pelo qual o verbo emergem está no plural. Essa pequena escolha leva a gente direto para o coração do nosso tema de hoje. E para desvendar esses mecanismos, nosso roteiro hoje vai ser direto. Vamos passar por gramática e credibilidade, a regra principal, o poder da posição, estratégia no debate e fechar com alguns casos e expressões especiais. Bora lá? Então, começando com a primeira parte, gramática e credibilidade. O que já nos puxa para o ponto 2, a regra principal. A regra de ouro, aquela que funciona como bússola para todo o resto, é absoluta. O verbo tem que concordar com o sujeito em número e pessoa. Ponto. De um lado, a gente tem um cenário super clássico de sujeito simples. A pesquisadora defende uma tese. Tem só um núcleo ali. Então o verbo fica tranquilamente no singular. Mas quando você adiciona uma camada, criando um sujeito composto, tipo a pesquisadora e o jornal defendem uma tese, aí você tem dois núcleos unindo forças. Isso empurra o verbo obrigatoriamente para o plural. É a mecânica operando no nível mais básico possível. E agora a coisa fica interessante no ponto 3, o poder da posição. A nossa língua é muito viva e cheia de surpresas. O que torna tudo fascinante é que o lugar onde o sujeito cai na frase muda completamente o jogo. Quando o sujeito composto vem antes do verbo, a regra é estrita. O verbo vai sempre para o plural. Tipo, o artigo e a reportagem apresentam. Mas, e aqui vale até corrigir um pequeno deslize de nomenclatura do nosso material original, quando o sujeito aparece depois do verbo, que é o sujeito posposto, aí abre um leque estratégico maravilhoso. Você pode escolher concordar com todo mundo no plural ou só com a palavra que está coladinha no verbo. Saca só. Chegou ao consenso o mediador, a plateia e os debatedores. O verbo chegou está no singular, certinho, só porque está combinando com o mediador. Isso é muito genial. Isso tudo abre portas para a nossa parte 4, estratégia no debate. Porque na vida real, essa flexibilidade gramatical funciona como uma baita ferramenta de relações públicas. Imagina aí uma equipe política, um governador e seus assessores, que mandaram super bem na gestão de uma cidade. Na hora de assumir o crédito por essa campanha de sucesso, a forma como a glória é distribuída pode ser totalmente orquestrada pela concordância do verbo. Olha só a diferença na prática. O governador com seus assessores fez uma boa campanha. Quando você isola a equipe entre vírgulas e mete o verbo no singular, bum! O holofote vai todinho para o líder. A equipe vira só um detalhe de fundo. Agora tira as vírgulas e joga para o plural. O governador com seus assessores fizeram uma boa campanha. A mensagem muda na hora. A glória agora é dividida. A frase constrói a imagem de um time unido. Ou seja, as duas estão gramaticalmente corretas, mas a mensagem política e subliminar totalmente diferente. E para fechar, vamos para o nosso quinto e último ponto, casos e expressões especiais. É nesse território das exceções mais sutis que a galera costuma escorregar. A primeira armadilha é quando a gente tem uma gradação, uma escalada de ideias. Um boato, uma mentira, uma fake news, destrói reputações. Reparou que o destrói ficou no singular? Pois é. Quando substantivos criam uma sequência que vai escalando até um clímax, o verbo não soma as palavras. Ele trata todas elas como um único golpe esmagador. Fica com muita força, né? Tem também aquelas palavras que têm a força de um trator. Os pronomes sintetizadores, tipo tudo ou nada. Numa frase como argumentos, dados, estatísticas, tudo foi ignorado. A palavra tudo simplesmente entra e esmaga a lista inteira matematicamente, cravando o verbo no singular. Mas do outro lado a gente tem os conectivos correlativos. Tanto aquecimento global quanto a perda de biodiversidade preocupam os especialistas.
Como a gente está somando os problemas e nenhum anula o outro, o plural entra em cena obrigatoriamente. O que nos leva para a famosa palavrinha ou. Ela tem praticamente dupla personalidade e depende 100% do contexto. Se for uma relação de exclusão mútua, tipo o réu ou a testemunha mentirá, o verbo tem que ficar no singular. Afinal, só um pode estar mentindo. Um anula o outro. Mas, se o outro ser uma ideia de adição, de equivalência, tipo um diploma ou um certificado são válidos, aí o verbo vai para o plural, porque os dois servem para a mesma coisa ao mesmo tempo. Para a gente manter o ritmo e já ir amarrando, vamos dar um sprint final nas regras dos infinitivos. Infinitivos comuns puxam o verbo para o singular. Argumentar e debater requer estudo. Agora, muita atenção. Se esses infinitivos forem ideias opostas, os antônimos, a balança pende para o plural. Vencer e perder fazem parte. Com a expressão um e outro, a gramática te dá total liberdade. Singular ou plural, você decide. Mas se o tom for negativo, com nenhum nem outro, não tem negociação. A regra é dura e o verbo fica estritamente no singular. E a gente vai ficando por aqui hoje, mas eu quero deixar uma provocação super rica que estava lá nas correções dos exercícios do nosso material. Se estruturalmente palavras opostas como rir e chorar fazem parte da experiência, exigem o plural, como é que o domínio técnico dessas escolhas gramaticais vai te ajudar a moldar o seu próximo grande argumento? A gramática está aí, inteiramente à disposição não só para escrever certinho, mas para você persuadir, destacar e liderar a conversa com precisão cirúrgica. Muito obrigado por acompanhar essa nossa análise e até a próxima!